Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo. Você que está aí fazendo uma outra atividade, acompanhando a gente. Hoje, mais uma conversa que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé, a sua caminhada cristã. Deixa eu já apresentar aqui, ó. Olha a mesa desse Hope Hour. Eu fico pensando em quem está só ouvindo a gente, e fica pensando, pô, eu não tô vendo. Então, para você que está só ouvindo, já vou te dizer. Gabriela Frontini. Oi, Wagner, é sempre muito gostoso estar aqui com você. Prazerzão. Obrigada por Toda vez que a gente tem que entrevistar, fazer um negócio de um testemunho aqui, a gente fala, vamos trazer a Gabi, porque é o que ela faz. É verdade, aí eu peguei carona, né, no seu ofício, digamos assim, herdei a identidade de Deixei você. essa herança pra Gabi. E agora tem alguns convidados que eu roubo do Hope Hour pra levar pra identidade. Já dei, né, uma dica. Já parece que é o caso de hoje, porque a gente tá recebendo a Estela. Tudo bom, Estela? Tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui com vocês, honrada, contente, com altas expectativas do que o Senhor fará e falará no nosso meio, através de nós, apesar de nós. Tô muito grata mesmo. Ó, a Estela, ela se formou na Escola de Atores do Wolf Maia em 2016. É mineira, filha de pastores, né? Pastores evangélicos, se destacou como bailarina, atriz, influenciadora digital, com uma carreira artística que inclui aparições aí em programas de televisão, Balé do Faustão e trabalhos também com outros grandes artistas. Teve uma experiência, e a gente vai falar sobre ela aqui, muito transformadora com Deus. Então, alguns sonhos daquela época da sua carreira acabaram ficando em segundo plano, acabaram terminando, e hoje você se dedica à fé, fundando, né, um movimento para falar sobre Jesus, impactando muitas vidas. Tem um trabalho, né, como influenciadora, usa as redes sociais para compartilhar o evangelho, conduzir outras pessoas para a fé que você encontrou. Então, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção aqui conversar com você hoje, Estela. Amém, Wagner, é isso mesmo. Eu vivi tudo isso, parece que foi ontem, mas não foi. É um longo tempo, né? São 12 anos em São Paulo, né? 12 anos desde que optei por ir em busca de sonhos, né? Mas que, como você bem disse, se tornaram muito secundários e muito esquecidos desde que eu, de fato, encontrei Jesus de uma forma diferente, de uma forma madura, desde que eu venho vivendo o evangelho invasivo e avassalador do Senhor. Amém. Que tem até isso lá na minha bio, né? Vivendo um evangelho invasivo e avassalador, né? Amém. Que vem, que nos invade, que muda tudo de lugar, que o que fazia sentido já não faz mais, que o que era lucro agora é lixo, igual o apóstolo Paulo bem disse, né? E me vejo na minha melhor fase, vivendo exatamente o que eu creio que era para eu viver, sabe? O tempo do Senhor mesmo, sabe? O propósito real da minha vida. Amém. Que é refletir a glória do Senhor em tudo que eu faço, que eu falo, que eu vivo, que eu visto, né? Santificar o nome do Senhor todos os dias. Tem sido a sua grande missão. Sim. Daqui a pouco você já viu que a conversa hoje vai render, né? Vai ser uma conversa realmente para falar de evangelho, de pregação da palavra de Deus e de encontro com Jesus. Mas deixa eu só te dizer, a gente sempre tem umas dicas aqui, né? Eu quero falar do NT Play. Quero falar do Luau NT Play. Deixa eu mostrar aqui, ó. É um produto lindo com o Jefferson Pilar que a gente fez. É um luau realmente, onde o Jefferson canta, o Jefferson fala da palavra de Deus e realmente ficou um projeto lindo, com muitos jovens participando, uma música super agradável na praia, realmente um luau. E foi muito especial, está disponível no ntplay.com. E aí a gente sempre fala também sobre oportunidades que você tem para poder estudar a Bíblia. E aí a gente tem o estudo que foi preparado na época do Luau NT Play, que se chama Caminhada Cristã. Então é um estudo bíblico onde a Esperança, né, a nossa instrutora bíblica virtuosa, já conhece a Esperança, Estela? Você precisa conhecer. Eu achei fofa. Pois é, a Esperança é fofa, ela estuda a Bíblia pelo WhatsApp. Ela já estudou com quase 500 mil de pessoas. Uau. Ela não descansa não, é 24 horas por dia,
7 dias da É. semana. Como ela diz, 7 dias por semana, 24 horas por dia, ela é uma máquina. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, olha, esse é um estudo bíblico que tem a Esperança em parceria com o Jefferson Pilar. Ela vai te guiar por esse estudo bíblico, mas tem o Jefferson com vídeos, explicações, sensacional. O link para você chegar nesse WhatsApp já direto nesse estudo bíblico é novotempo.com/caminhada. Tá? novotempo.com/caminhada. Já vai chegar no WhatsApp, você vai começar a conversar com a Esperança e, de quebra, o Jefferson Pilar nesse estudo bíblico também, tá bom? Estamos te esperando lá. Muito bom. O Jefferson tem até uma história parecida, né? Com Sim. Ele tinha uma carreira secular, digamos assim, É. de boy band, como ele falava, né? Aquelas bandas de menino e depois que conheceu Jesus, não teve mais como, né? Teve que ter uma virada ali. A história dele também é bem Naquela interessante, época de né? bros e as meninas, como que chamam também? Que venceram o concurso lá no Ruge. Aquela época tal, então ele fazia parte de uma boy band, eles estavam decolando assim, e o Jefferson conheceu Jesus e teve que cancelar um contrato com uma gravadora e hoje tem esse ministério lindo. Benção. Cantou com a Joelma recentemente, né? E aí todo mundo conheceu mais, porque a Joelma gravou um DVD e levou o Jefferson lá, justamente para contar de como a música dele influenciou a vida dela em momentos muito complexos e tal. Então o Jefferson tem um ministério musical muito bonito. Sim, verdade. Merchan do Jefferson também aqui. Aí, a gravadora Novo Tempo. Ô Estela, vamos começar falando sobre esse processo de você falar de Jesus nessa plataforma das redes sociais. Sim. Você tem 300 mil seguidores no Instagram, não é uma plataforma pequena, né? Você tem um grande público. E como que você enxerga o Instagram, as redes sociais, como realmente uma ferramenta de evangelismo? Olha, é engraçado que o meu ministério começou lá, né? Eu ainda não vivia 100% do evangelho, ainda tava um pé no mundo, um pé na igreja, muito... Os meus olhos ainda brilhavam muito pro desejo de me tornar uma atriz de sucesso. Então, nessa fase, eu ainda estava muito focada nos meus sonhos profissionais da carreira artística. E tudo que eu decidi fazer na minha vida, eu sempre me dediquei muito, né? Eu sou uma pessoa muito persistente, muito responsável. Então, tudo que eu decido fazer, eu faço com excelência. Então, nessa fase de atuar e estudar e crescer profissionalmente, eu era muito, muito dedicada, obstinada. Só que eu sempre frequentei igreja, né? Então, eu nunca tive um tempo de estar no mundão, nananã. Então, eu ia na igreja, ouvia uma mensagem que me tocava, que gerava algo novo em mim. Eu chegava em casa, eu abria o celular, gravava e postava. Era como se eu trouxesse o resumo do que o pastor tinha ali falado. E já gerava um impacto muito grande na vida das pessoas. Já era visto, às vezes, por 50 mil pessoas. Tinha lá 300 comentários. E a minha rede social nem tinha esse número de seguidores que tem hoje, nessa época, né? Tô falando aí de 2017... que foi, de fato, quando o meu Instagram explodiu por conta de trabalhos profissionais que eu fiz, que foram trazendo olhares, né? Pra quem é essa Estela que tá ali num clipe, quem é essa Estela que tá ali numa peça de teatro, que tá ali no Faustão. Então, esse público veio vindo por conta dos trabalhos, mas ali eu já era uma voz pro Senhor, mesmo estudando pouco, sabendo pouco, mesmo não vivendo ainda o evangelho de maneira integral, que é o convite, né? Que cada um de nós precisamos viver, né? Ontem mesmo eu ministrava a respeito disso, né? Que esse é o nosso primeiro, principal e universal chamado. Né? O viver o evangelho de forma integral e, na verdade, o arrependimento, né? Ontem eu falei a respeito disso, de arrependimento. Porque Jesus poderia ter falado qualquer coisa no seu primeiro discurso, mas ele escolheu falar o quê? Arrependei-vos. Então, hoje em dia, infelizmente, pouco tem sido falado. É só o evangelho da graça, mas eu, tão jovem, eu sempre falo, gente, Jesus é graça, é amor, mas ele é justiça. Então, se Jesus optou, né, e escolheu falar de arrependimento na primeira oportunidade, por que a Estela Abreu não vai falar? Então, ainda que naquela fase eu não vivesse 100% do que o Senhor tinha para mim e tem para cada um de nós como doutrina, como princípios, valores, eu já era uma voz na internet. Então, se eu uso a rede social para
mostrar meu dia a dia, e a fé faz parte desse dia a dia. Na verdade, a fé no Senhor, a certeza de um Jesus bondoso, misericordioso, que deu a vida por mim e que um dia voltará, se isso me mantém viva, me mantém com esperança, me mantém alegre, me ajuda a superar momentos difíceis, por que não compartilhar isso? Eu jamais poderia ser egoísta, né? Eu falo muito que aquele que foi encontrado por Jesus tem a obrigação de promover encontros. Por isso, o encontro com Jesus. Então, eu me tornei uma responsável por promover encontros, seja online ou seja presencial, mas cada um de nós, a gente precisa entender essa responsabilidade que carregamos, né? De levar pessoas a conhecerem a pessoa de Jesus, que é capaz de nos fazer a Estela de antes e a Estela de depois, né? Então é mais ou menos isso. Eu vejo a internet como uma superpotência, né? A minha voz está chegando em lugares onde eu ainda não cheguei. Embora daqui a pouco eu tô indo pro Reino Unido, pra Europa, sei lá, na África eu não sei quando eu vou, né? Na Ásia eu não sei quando eu vou, mas Sua voz já tá chegando. já tá chegando lá, já pode chegar lá, né? Então a internet tornou tudo isso muito acessível, muito rápido, né? Não é à toa que nós estamos aqui num podcast com a intenção de impactar vidas através do evangelho, da verdade do evangelho, né? Então eu jamais me calarei, eu entendi muito isso, e ainda que lá atrás eu não tivesse essa sabedoria, porque antes eu não tinha entendimento dos ministérios de Jesus, né? Do ministério evangelístico, pastoral, mas naturalmente eu já vivia. Uhum. Então, a internet, usar a rede social para falar de Jesus, começou lá de trás, desde 2017, quando o meu Instagram de fato cresceu. E naturalmente, espontaneamente, eu ia ali trazer um testemunho, eu ia ali trazer um tema que eu tinha ouvido e me impactado. E aí, agora, 3 anos atrás, de fato, se tornou uma necessidade, né? De compartilhar um devocional, de compartilhar um testemunho, de abrir uma live para falar de um tema específico. E eu amo a rede social, eu tenho uma facilidade, assim, para levar de uma forma leve o que o Senhor quer falar, né? E ele sempre fala. Agora, você citou aí o arrependimento, né? Que Jesus pregou sobre isso e você mexe nas suas redes sociais. Inclusive, fez uma reforma, digamos assim, apagando alguns posts que com o tempo você viu que não combinava mais com o que você queria passar. E o que você de fato espera que as pessoas encontrem no seu perfil hoje? Olha, muito legal, Gabi, isso que você abordou. Porque falar de arrependimento, sem falar de mudança de costumes, de conduta, não é arrependimento, né? Eu sempre falo, né, que o tal do arrependimento é o que Jesus várias vezes disse, né? Vá, mas não peques mais. Então, filho, hoje eu tô te perdoando, mas não peques mais. Mude a partir de hoje, não pratique mais. E falar de arrependimento na minha vida foi... A rede social trouxe um arrependimento assim na prática. Porque foi justamente isso. No dia que eu despertei para Jesus, que nós vamos falar aqui, a primeira mudança que eu fiz, a primeira atitude que eu tomei foi, de fato, fazer uma autoanálise no meu Instagram e entender o que era para permanecer e o que não era para permanecer, né? Então eu fui ali olhando e tirando e apagando como se eu estivesse jogando no mar do esquecimento cada uma daquelas coisas que não combinavam, que nunca diziam respeito da Estela que o Senhor criou, né? Não te representava Não mais. me representava. Então ali eu fui me arrependendo e tirando, até porque eu falava, se essa foto aqui grita mais do que a mensagem que eu carrego, se essa foto aqui vai competir com a mensagem que eu carrego, ela não pode permanecer aqui. Porque a minha prioridade é, de fato, que o Evangelho de Jesus chegue ao máximo de pessoas e tenha credibilidade. Porque não adianta eu chegar aqui e falar, se eu não tô vivendo isso diariamente, né? Se eu não tô refletindo a glória de Deus em todas as coisas, né? Então... eu vivi isso na prática, né? Esse novo começo nas redes sociais. Existem algumas imagens que eu deixei propositalmente para dizer essa mudança, exato, para dizer a Estela um dia foi essa, mas hoje ela é essa daqui. Então eu vejo muito o arrependimento como a Estela antes de Jesus e a Estela depois de Jesus, porque eu sou uma Estela que cresci sendo ensinada pelos meus pais nos princípios cristãos, e eu louvo a Deus por isso, eu honro os meus pais por isso, mas há 3 anos atrás
eu conheci Jesus com os próprios olhos. E aí sim eu posso ver uma Estela antes e uma Estela depois. E o convite ao arrependimento é isso, é que nós mudemos de fato, que nós abandonemos velhos costumes, velhos hábitos, aquilo que não glorifica ao Senhor, aquilo que não é bom testemunho, e vivamos de fato um novo começo, né? Com Jesus, assim como de novo eu vou citar o apóstolo Paulo, eu amo ele, eu não consigo crer num arrependimento verdadeiro que não tem mudança. Então a gente olha para um Saulo que depois é Paulo, para um perseguidor de cristãos que agora é um super evangelista, né? Que escreveu ali grande parte do Novo Testamento, né? Das cartas tão incríveis. Então é mais ou menos isso. Eu não sei se eu me perdi aqui no que você queria ouvir, se o você que quiser. você busca hoje passar pelas suas redes sociais, mas é isso, né? É a Estela hoje que serve a Deus Isso. na sua totalidade, digamos assim. Exato. Então assim, hoje eu piso em ovos. Sabe? Para não. Porque assim, eu vejo muito que não basta. Eu vou até falar para a câmera, aquela ali é a minha câmera? Ou essa aqui? Essa aqui. Meu querido que nos escuta, não basta você ser bom. Com Jesus a gente precisa parecer bom. Então não basta eu estar sendo correta. Eu preciso mostrar muitas vezes que eu estou sendo correta para ser de fato esse bom testemunho, né? Então, ainda que eu esteja numa situação que eu não esteja fazendo nada de errado, nada de reprovável aos olhos do Senhor, mas que pode parecer, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter zelo. Então hoje eu vivo pisando em ovos do que eu vou postar, do que eu vou repostar, do que vai parecer. A minha mãe também sempre fica de olho, porque a minha mãe tem um olhar diferente do meu, né? Ela é de outra geração, ela já viveu muita igreja, ela tem um olhar, às vezes, com a maturidade que eu não tenho, com conhecimento, discernimento do Espírito que às vezes eu ainda não tenho. Então ela sempre fica vigilante, me ajuda nisso também. E eu dou espaço para que os meus pais ainda sejam discipuladores na minha vida, né? Então é mais ou menos isso. Eu quero que, inclusive nas redes sociais, tudo seja para a honra e glória do Senhor. Ô, Estela, é interessante você falar da sua responsabilidade, assim, enquanto, né, geradora de conteúdo que vai mobilizar pessoas. E eu vi uma pesquisa que foi feita no ano passado, 2024, onde se percebeu que influenciadores cristãos estavam muito superiores a líderes religiosos, pastores, por exemplo, no quesito fama, engajamento, mobilização realmente de pessoas. Como você analisa esse cenário assim? Porque, ok, você está falando da sua, inclusive, noção de responsabilidade com relação a isso. Mas talvez existam outros influenciadores que não têm, né, Gabi, essa profundidade, esse pensamento de vou por aqui, deixa eu ter certeza, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque, inclusive, o universo gospel, ele se tornou um universo rentável, né? Grande parte da população brasileira é cristã, uma grande parte desses cristãos são evangélicos. Então, fazer um conteúdo que vai agradar esse público vai trazer resultado. E aí como fica, né, esses influenciadores que de repente não têm tanta responsabilidade, ultrapassando a imagem que as pessoas têm de um líder cristão? Olha, gente, vocês são muito bons nas abordagens. E uau, uau, que delícia de papo, né? Que rico essa conversa. Você falando, veio algo na minha mente sobre fazer o certo na intenção errada, Uhum. né? Eu vejo muito isso, infelizmente, no nosso meio cristão, gospel. Hoje tem muitos, às vezes, que vão talvez até ministrar ali o evangelho de uma forma rasa, mas com a intenção errada, com a intenção em talvez ganhar fama, seguidores ou rentabilidade, né? Como você citou. Eu vou trazer para o pessoal, né? Eu tenho muito temor, né? Tanto nas redes sociais quanto no presencial, eu tenho muito temor de estar ali, de fato, levando o que o Espírito quer falar naquele dia, né? Então, eu passo ali por um tempo, de fato, de consagração, de jejum, de oração, para estar sensível. Sou muito obediente. Esse final de semana, inclusive, eu recebi uma palavra profética de um apóstolo na minha vida. E ele, no meio de tudo que ele falou, Estela, o Senhor tem te chamado para entregar o evangelho de maneira integral. Não escolher a parte, né?
Ah, não, eu vou escolher as partes das promessas, as partes do Deus que faz, que sara, que cura, que liberta, que provê, mas a parte do arrependimento, não. A parte onde, às vezes, a gente vai perder tudo, né, diante do Senhor, porque a presença dele vale mais, não. Então, eu lido com muita responsabilidade e obediência, é o que eu esperava ver, né, de todo aquele que se levanta para falar de Jesus, mas não é uma verdade que nós vivemos hoje. Eu vejo, na verdade, muita gente crua Sim. pregando o evangelho raso, às vezes pregando o evangelho até de forma incorreta. Uhum. Eu vejo pessoas falando de Jesus, mas vivendo a hipergraça e não mudando de conduta, não vivendo o verdadeiro arrependimento. Eu não estou aqui, queridos, para julgar. Eu só estou constatando coisas que eu vejo, Uhum. né? Eu, por muito tempo, fui uma Estela que às vezes abria o celular, pregava, Jesus falava porque não é sobre mim, e eu não estava vivendo 100% o que era para viver, né? Então eu já estive nesse lugar de não estar ali vivendo exatamente o que a gente sabe que tem que viver. Então eu tenho misericórdia de quem tá nessa fase hoje, né? Mas eu acredito duas coisas, que os que são muito cheios do Senhor precisam falar mais. Sim. Sabe, que como você bem citou, tem muita gente que não é pastor, que não tem teologia, que não tem o conhecimento, discernimento, que não é mestre, fazendo muito mais daquele que tinha muito mais a entregar, mas não tem feito. Então a gente coloca numa balança, eu acho que os que estudaram muito mais e carregam muito mais da presença, da autoridade, da unção, precisam fazer mais, porque pessoas serão alcançadas através das redes sociais, né? Eu creio que assim, muitas vezes o mundo tá ganhando espaço porque nós não temos feito o que o mundo tem feito. Nós não temos pago o preço que os do mundo pagam. Uhum. Sabe, eu vejo muito isso. Que, às vezes, os do mundo conquistam não é porque Deus tá no negócio, não. É porque ele vai, paga o preço, se dedica, porque tem coisa que não cai do céu. O Senhor, ele... Não, exige muito esforço. Exato, exato. E aí a gente vê lá cantores seculares prosperando, não porque Deus tá no negócio. Mas eles estão se... Mas eles estão se dedicando, eles estão virando noite, produzindo e não sei o que. Não. E às vezes nós, cristãos, cheios dos dons vindos do alto, nos calamos. Às vezes postergamos, às vezes temos preguiça. Então eu acho que assim, eu colocaria numa balança. Né, os que entendem, que carregam a marca da promessa, que carregam o dom do Senhor, os frutos do Espírito, que tem ali conhecimento, que tem estudado a Bíblia há tanto tempo, precisa romper o medo, a insegurança e ir com medo mesmo, ainda que seja no medo, e fazer mais, entregar mais. Eu acho que tem até esse lado que você está colocando, eu acho que é fundamental. Se você tem esse conteúdo, se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida todos os dias, compartilha. Isso, né? abra sua boca. Hoje a gente tem muitas possibilidades de falar, e aí alguns realmente estão se calando. Agora, um outro lado dessa história é assim... Não é porque alguém está dizendo que a gente vai acreditar, né? Não é porque alguém está te movimentando de um lado para o outro. A gente, como ser humano, a gente tem muita necessidade de se identificar com outro ser humano. Isso. E tá aí o sucesso dos influenciadores, né? Agora, se alguém está dizendo algo diferente do que está escrito na palavra de Deus, é a palavra de Deus que você tem que seguir, né? Ou se ele está Isso. dizendo, mas não está vivendo... As outro pessoas ponto. conseguem perceber essa diferença também, né? Então, assim, abra a palavra de Deus e siga, independente se é um pastor que está te dizendo o contrário, independente se é um influenciador, estuda a palavra de Deus, porque lá contém a palavra que veio do céu, sem interferência, né? Isso. Então, assim, só pra meio que arrematar esse tema, eu creio isso. Aquele que é sábio, aquele que tem buscado, aquele que é pastor muito antes das redes sociais serem o que são hoje, precisa entrar para a rede social e levar o evangelho também nas redes sociais. E nós, né, influenciadores, porque se eu for olhar para mim, eu sou antes influenciador e agora evangelista, né? Eu creio que tá na hora da gente se capacitar mais pra gente fazer. Claro. Porque aí entra no tema que você citou aqui da conexão. Existem mulheres, Gabi, que querem ouvir da Estela a mesma coisa que a pastora tá falando no culto de domingo. Sim. Mas ela não quer ouvir daquela pastora, ela quer ouvir da Estela, que se veste como eu me visto, que arruma o que tem cabelo essa do jeito identificação, né? exato. Representatividade. Isso eu tenho muito falado,
que primeiro as pessoas te olham, depois elas te escutam. Uhum. Por isso que a aparência é importante, porque a aparência comunica. É um filtro que a pessoa faz. Ela vai te medir e ela vai falar: deixa eu ver se eu vou abrir meu coração para aquela pessoa ali falar. Deixa eu ver se eu vou dar atenção pro que ela vai falar. E aí vem a hora que a gente capacitado, cheio do Espírito, consagrado, ungido, com autoridade, com segurança de que se eu tenho buscado na palavra, se eu tenho jejuado, né, se eu tenho adorado, o Espírito Santo tá em mim e na hora certa ele vai falar o que não que a Estela quer falar, mas o que a pessoa precisa receber. Sim. Agora, Né? Estela, eu tô muito curioso aqui, Gabi, porque a Estela tá falando com força, com poder aqui do evangelho, ela é poderosa e tudo mais. Mas assim, o que aconteceu? Por quê? Você tem um histórico onde você já falou, sempre esteve na igreja. Nasceu num Isso. lar cristão, Isso. né? Pai, pastor, tudo A mais. mãe tem uma experiência muito forte com a igreja, comentou isso também. Isso. Mas se você nunca saiu, o que aconteceu? O que fez com que você virasse essa chave e falasse: não, peraí que esse evangelho não vem por DNA, não. Eu preciso ter a minha própria conversão. Sim. Sabe Elias e Eliseu? Uhum. É mais ou menos isso. Apóstolo Paulo. Eu vivi foi um dia. Foi um dia que eu chamo de despertar, que foi capaz de fazer com que a Estela tivesse um antes e depois de Jesus. Só que um Jesus que já tinha me sido apresentado desde a infância. Eu fui em encontro com Jesus de igreja com 7 anos, eu vivia as dinâmicas, eu era uma criança muito quebrantada, envolvida na parte artística da igreja, no Kids com as crianças, né? Lembro de ver os meus pais orando para pessoas, libertando, fazendo culto, indo ao monte, que eles levavam eu e minha irmã, a gente ficava no carro, mas a gente participava. Então eles foram pais que sempre nos colocaram para viver a realidade da igreja. E todo lugar que eu vou, todo lugar que eu falo, eu honro a vida dos meus pais, que de fato eu sou grata, porque a fé que eles me apresentaram desde a infância me poupou de muitas coisas, Sem que eu dúvida. poderia ter vivido, inclusive na carreira artística de tantos anos, né? E então eu fui uma criança muito envolvida. E aí eu completo 18 anos, venho para São Paulo e continuo frequentando igreja. Só que eu era aquela frequentadora que vai lá só para comer o pão de domingo. E meu coração sempre foi de Cristo. Sempre foi. Sempre fui muito quebrantada. Sempre me preocupei muito. Será que isso aqui eu tô agradando a Deus? Será que isso aqui eu tô desagradando a Deus? Só que eu tava, de fato, muito empolgada e envolvida nas agendas da carreira. Então, eu não dava muito tempo para que o Senhor me levasse para onde Ele queria, e eu não dava muito tempo para ter relacionamento e intimidade. Eu lembro de ter tempo de oração, mas muito menos do que eu vivo hoje. Eu Leitura lembro da palavra mesmo. menos. Menos. Eu lembro de ter ali meus cadernos, né, de sonhos. Jesus, eu quero isso, se for da tua vontade, faz isso. Então eu lembro dessas coisas, mas eu acredito que eu vivia numa mornidão. Uhum. E o morno é vomitado, né? É o pior lugar, né? Sim, É. não quer Antes ninguém. frio, antes quente, mas o morno. Então eu vivia uma mornidão até daquela menina que não conhecia outra realidade. Eu Senão, ouvi de uma amiga que é o crente cupim. Só gosta do banco da igreja. muito bom, é verdade. Acha que ali um culto por domingo Vai satisfazer, vai vai satisfazer. alimentar, né? E na verdade não é, porque hoje eu vejo que quanto mais eu recebo, mais eu quero, mais eu preciso, né? Até porque hoje eu tenho uma função quase que de uma pastora de igreja local. Eu tenho que ter sempre uma mensagem fresca, eu tenho que sempre estar preparada para acolher, abraçar, aconselhar. Então, se eu não buscar, gente, a presença, da onde que eu vou tirar? De mim mesma. E qual Né? foi, de fato, então, o ponto O da despertar. virada? Aí, Despertar. Vivo ali esse tempo de carreira e tudo. E aí, saio do Faustão em março de 2022. E janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu sou convidada para uma agência de influencers cristãos para ir num evento para fazer a cobertura por stories. Então, eu tinha que postar que eu estava lá no evento, nos stories, e postar uma foto no feed. E era um evento de uma empresa, de uma marca de produtos saudáveis, tipo chás, emagrecedores, essa coisa assim. E os donos eram cristãos, mas não era um evento cristão, era um evento de palestrantes. Eu fui lá, fiquei assistindo as palestras, né, tal. E aí, num tempo de mesa,
na hora do almoço, conversando com esse casal, donos da empresa, eles falaram: Estela, você precisa subir e falar, porque isso que você tá falando não pode ficar só aqui. Mais gente precisa ouvir. Nós estávamos ali falando de fé, de Jesus, eu não lembro exatamente, e eu falei: tá bom. E aí eu sei que eu fui a última palestrante. Eu subi e falei assim: bom, gente, prazer, eu sou Estela Abreu. Como vocês podem ver, não tem uma foto nesse telão, não tem meu nome, não tem um tema. Eu tô tremendo, tô nervosa, tô aqui obedecendo ao Senhor, obedecendo a agenda de Deus. Aí peguei, orei e falei: Deus, eu consagro esse momento a Ti, que o Senhor fale através de mim. E aí eu peguei e falei que a fé dos meus pais tinha me curado quando eu era pequena. E que hoje, com a maturidade, com a idade que eu tinha, eu podia buscar com a minha própria fé, que o Senhor, ele era fiel, ele era um bom amigo. E falei que as pessoas podiam ser árvore, né? Falei: vocês aqui como vendedores, vocês são muito, muito mais do que vendedores. Vocês podem ser árvore na vida desses seus clientes. Vocês podem, de repente, devolver a autoestima. Vocês podem, de repente, ser ouvidos para eles. Todo aquele que está sensível entende os pedidos de socorro e entra, né, com uma mão que auxilia, que ajuda. Foi algo assim que eu falei, né? De ser árvore, porque árvore gera sombra e sombra quer dizer descanso. Então vocês dois provavelmente têm algo para me ensinar que eu não tenho e que vai me descansar, vai me auxiliar, vai me ajudar. Foi algo nesse sentido. Quando eu desço, tinham 3 mulheres me esperando. Uma falou: você trouxe a unção de Deus para esse lugar. A outra falou: a atmosfera mudou completamente. E uma senhora falou: eu vim ouvir palestrante tal, mas eu precisava ouvir o que você falou. Olha só. E nessa hora, eu escuto audivelmente, pela primeira e única vez, nesse ouvido aqui, Jesus falando: é desse jeito que eu vou te utilizar. Então esse foi o despertar. Porque eu entendi o chamado exato do Senhor. Foi muito forte aquilo pra mim, porque eu nunca tinha vivido nenhuma experiência tão palpável assim. E madura, com a idade, eu tinha 27 anos na época, né? E aí isso foi um despertar. Eu ouvi, entendi, não fiz um show, não pulei nada, mas eu entendi. E aí cheguei em casa e aí foi a parte de limpar meu Instagram. E no outro dia eu já tava ali meditando mais na palavra, orando mais, me lançando aos pés do Senhor. E aí contei pra minha mãe: mãe, eu vou largar tudo pra viver pra Jesus. Entendi que é isso, entendi claramente que é isso. E aí minha mãe de cara achou uma loucura. Falou: você tem certeza? São 12 anos de carreira. Eu sei que liderar não é fácil. Você é muito dodói, você não vai dar conta. Então, assim, a minha mãe, pastora, que sempre me incentivou a vida inteira, ela chocou, assim, sabe? Ela não entendeu. E aí, depois dela, vieram negar muitos trabalhos. E aí veio a parte do arrepender, de não mais praticar, entende? Aí veio o novo começo da Estela, né? Por isso que eu falo que eu lembro de Elias e Eliseu, porque escolhido não tem escolha. Quando você entende claramente o seu propósito, não tem pra onde correr. Eu falo que eu poderia viver uma vida inteira fugindo disso. Mas eu não seria plenamente feliz, eu não teria a paz que excede todo entendimento se eu ainda estivesse lá, fazendo o que eu fazia lá, com a força do meu braço e com os sonhos e esperança da vida que eu queria viver, né? Então eu não tive escolha, eu vi como a capa caindo em mim e eu sendo obrigada a buscar, né? A seguir pessoas, né? Porque aí eu entrei numa fase de ouvir muitos pastores, ler muitos livros, estudar muita palavra. Mergulhou mesmo. Para conseguir entregar, porque como é que eu viveria, né? Esse tempo que Jesus soprou no meu ouvido: é desse jeito que eu vou te utilizar. Como ele me utilizaria se eu não buscasse, né? Então o Senhor me separou numa fase que eu só precisei ser disposta e disponível, porque habilidosa eu não era. Mas eu disse sim e tenho dito sim, né? Então foi um tempo também de cuidar do encontro com Jesus, que já existia. Já tinha 2 anos que o encontro com Jesus já existia. Foi um tempo que eu comecei a priorizar, não pular, toda quarta-feira. E aí eu comecei a pregar lá com medo mesmo, a orar lá pelas pessoas com medo mesmo. E quando eu assumi esse lugar de fato de liderança, aí explodiu. 115 jovens. Curioso que você já falava, já era influenciadora, digamos assim, porque eu sei que na época do Faustão você já pregava para algumas colegas suas e tudo mais, mas Nos quando bastidores. você
tem a sua transformação, aquilo transborda, fica muito mais evidente, muito mais potente, né? É, E você hoje fala para muitos jovens, muitas adolescentes, talvez que tenham um sonho que você teve de fazer uma carreira e tudo mais. E hoje você passa uma mensagem que é possível realizar os sonhos, mas colocando sempre Deus em primeiro lugar. isso, exatamente, exatamente. Vale a pena, né? Vale a pena mudar tudo, vale a pena mudar a rota, a trajetória, por amor a Jesus, né? E hoje eu sou muito mais satisfeita vivendo o que eu vivo. Hoje eu sou muito mais satisfeita sendo a Estela, não vivendo uma convenção. Porque como atriz, a gente vive uma convenção, né? Uma mentirinha. É, e eu ainda gosto desse meio, eu ainda topo trabalhos, né, que não sejam contrários ao evangelho e que não manchem, né, a mensagem do evangelho e que não desonre ao Senhor. Mas hoje eu sou muito mais satisfeita, alegre, vivendo a verdade, né, da palavra que transforma vidas. Eu sempre falo que o propósito do Senhor é maior do que a nossa individualidade. Ô, Estela, você falando isso, eu tô pensando aqui, né? Na história que você falou sobre mornidão. Sim, Esse é um lugar que muita gente tá. Inclusive, Gabi citou aqui jovens, adolescentes, porque essa era meio que a fase daquele momento da tua vida, muito jovem ainda. E você não abandonou Jesus 100%, mas ficou naquele clima de mornidão. E parece que a gente, ser humano, né? A gente tem uma tendência a viver na tranquilidade. A gente não se movimenta, talvez, nem para um lado, nem para o outro, assim. sim. Até porque a gente vive num mundo muito egocêntrico, É. né? Então a gente não quer largar as nossas vontades para poder fazer só a vontade de Deus. Então É. a gente fica nesse meio morno. Mas quando você diz que as coisas mudaram, você é muito mais feliz hoje, vivendo plenamente essa verdade, não naquela mornidão. Queria que você falasse mais um pouco, até para muitas meninas, meninos e tal, que de repente estão vivendo essa fase que você viveu há um tempo. Sim. Ilusão é pensarmos que os nossos planos são melhores do que os planos daquele que nos formou, nos criou, soprou o fôlego de vida em Sim. nós, né? É uma ilusão, né? Quando a gente compreende que ele é mais forte, é mais poderoso, né? É o que é presciente, né? Sabe de tudo antes, né? Que nós saibamos, né? Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, ele já sabe. Quando a gente entende esse lugar, parece mais fácil abrir mão, parece mais fácil entregar, sabe? Eu não sei nem muito como explicar como eu pude viver essa virada de chave tão radicalmente, assim, sabe? Eu não sei, se é o meu perfil de quebrantamento. Mas eu queria, assim, eu acho que essa hora é hora de eu encorajar quem nos acompanha, sabe? Claro. Encorajar a entregar o que o Senhor tá pedindo, sabe? A crer que Ele tem planos de te fazer prosperar e não causar mal, planos de paz, né? E não de dor. Porque foi muito isso que eu vivi, sabe? Eu não tenho uma fórmula, foi pela fé. E a fé a gente não vê, a gente sente. Né? Quer dizer, eu comi bola aqui. A fé não é pelo que eu tô vendo, é pelo que eu tô crendo, né? Então eu acreditei naquilo que eu ouvi e eu fui em cima daquela palavra e eu fui abrindo mão do que o Senhor foi pedindo e Ele foi tirando o brilho dos meus olhos, do que antes fazia muito sentido, né? E eu fui queimando todo o amor rival, fui colocando ele em lugar de primazia, de prioridade, né? E eu sempre falo sobre isso, né? Vocês, jovens, adolescentes que nos acompanham, tudo aquilo que tem mais o brilho dos nossos olhos do que Jesus é um ídolo na nossa vida, Sim. né? Tudo aquilo que ocupa o topo da nossa vida que não seja Jesus é um ídolo. Então, nós precisamos derrubar esses altares para que, de fato, ele sendo prioridade, ele comece a fazer, de fato, o que ele quer fazer e nos levar para o centro da vontade dele, né? Eu não sei se eu consegui te responder. Você acha... que eu vou falando, as coisas vão vindo assim na minha cabeça. Mas você acha que o teu trabalho, a tua carreira, aqueles sonhos, né? Você era bailarina do Faustão, queria ser uma atriz, tinha sonhos grandes naquela época.
aquilo eram os ídolos que você tinha e aquilo impedia que você, de fato, se entregasse completamente a uma missão de falar do evangelho? Sim, sim, com certeza, porque é isso, o meu tempo estava integral naquilo. Uhum. E eu não sei se você que nos acompanha entende, mas o motivo da nossa existência é glorificar ao Senhor. Então, se eu não estou glorificando ao Senhor no meu dia a dia, se eu não estou glorificando ao Senhor com o meu tempo, Uhum. né? É muito difícil, eu já não estou vivendo o propósito que eu fui criado, né? Então, de fato, me faltava tempo, me faltava energia para me dedicar, né? Então, eu não vou falar que tudo que eu vivi foi errado, né? Mas eu precisei abrir espaço para que o Senhor fizesse o que ele tinha para fazer. Então, esse é o convite, né? Dê espaço, convide ao Senhor para de fato te levar para o centro da vontade dele. Porque às vezes a gente só entra em oração para pedir o que a gente quer. A gente quer um Jesus Moldado às nossas servo. necessidades, Exato, um Jesus fazedor do nosso querer, né? Quando na verdade a nossa oração tem que ser que venha o teu reino, Jesus, estabeleça o teu reino na minha vida, que seja feita somente a tua vontade, ainda que doa em mim, ainda que eu precise ser martelada, esfolada, melhorada, amassada para extrair algo bom de mim, que seja feita a tua vontade, né? E é mais ou menos isso. Então eu volto a dizer, vale a pena deixar tudo pelo Senhor, vale a pena, porque Amém. viver no centro da vontade do Senhor é maravilhoso. É só aí que a gente é de fato preenchido por completo. Não é uma vida perfeita. Claro. Não é uma vida perfeita, Nesse não é uma mundo vida que não tá tem tudo como, certo, né? né? Esse mundo não Mas tem é uma vida que a gente tem a certeza de que ele tá com o controle nas mãos dele e crer que ele tem plano de nos cuidar, de nos mimar, de nos poupar, de nos amar, né? Agora é curioso que eu já ouvi você também falando, Estela, que como Deus é misericordioso, né? E permite que a gente viva tudo aquilo que era o nosso sonho, porque você estava num meio difícil às vezes do evangelho chegar, Sim. difícil de alguém abrir a É. Bíblia ali, Sim, e você foi usada por Deus. Porque se você não tivesse vivido tudo aquilo que você viveu, hoje você não estaria falando para esse público específico sim. e alcançando essas pessoas. Então é interessante ver como Deus vai agindo na vida da gente, né? Vai permitindo certas coisas e vai usando aquilo depois para conseguir atrair as pessoas para ele. É isso, Gabi. Hoje eu entendo com absoluta convicção que Deus só permitiu que eu vivesse tanto a carreira artística, porque o propósito e o interesse dele é que eu fosse luz lá, né? E para que hoje as pessoas me procurassem. Porque o tempo que eu estive lá, eu nunca medi esforço para falar de Jesus. O Jesus que, ainda com menos intensidade, eu vivia, ainda com menos discernimento, conhecimento e entrega, eu já falava de Jesus demais para todo mundo nos bastidores, né? Então a minha semente foi plantada ali. Eu lembro que, inclusive, no nosso último camarim do Faustão, eu levei uma Bíblia. Deixei a Bíblia aberta lá para quem quisesse ouvir. E eu era que orava pelas meninas que chegavam às vezes ansiosas, que chegavam às vezes, discutir com o namorado, aquelas coisas de mulher, né? E impunha as mãos, orava por cura. Às vezes alguém tava ali com cólica, alguma coisa. E nesse tempo eu tenho convicção que Deus só permitiu, não era pra fazer a Estela feliz, não era pra fazer a Estela famosa, era porque alguém precisava estar ali falando dele, né? Ele tem os modos dele, né? De fazer o que ele quer, né? Eu sempre falo, ele não medirá esforços pra, né, fazer o querer e o efetuar dele. E hoje as sementes que eu plantei estão frutificando hoje, porque tem uma amiga que é do balé, que veio para o encontro, que aceitou Jesus, que batizou conosco, que tem vivido um novo começo conosco, porque por 2 anos eu insisti pela vida dela. Eu mandava convite no WhatsApp dela por 2 anos, sem entender por quê. E aí um certo dia ela chega e fala, Estela, saí do Faustão, caí numa depressão profunda e algo dizia no meu ouvido, leia a Bíblia porque você ama ler, leia a Bíblia. E eu resolvi ler a Bíblia. Em 1 mês eu fui completamente curada da depressão. E eu entendi que eu preciso buscar a Deus em comunidade. E eu quero saber se eu posso ainda ir nesse seu encontro. Olha só, se você não tivesse, né, esse contato primeiro ali, dificilmente ela ia procurar alguém. Com certeza. É isso. E aí eu volto porque eu tinha citado aqui. O propósito do Senhor é sempre maior do que o nosso individualismo. Ô, Estela, Sempre maior. você é uma pessoa intensa. A mornidão nem combina muito, né? É uma pessoa que... E aí, a gente viu num vídeo seu antigo do YouTube, você dizendo que é uma pessoa ansiosa. Uhum.
não tá sozinha, né? Brasil é o país mais ansioso do mundo. ansioso do mundo. Então tá muito bem acompanhada aí por muitos brasileiros. Mas você acha que essa coisa intensa, essa certa ansiedade, foi uma coisa que foi difícil para esse processo, porque aí você teve que deixar toda a construção, a pessoa ansiosa, né? Vai construindo a vida, vai criando o próprio roteiro, e aí abandonar esse roteiro foi difícil por conta da ansiedade? Ou de repente essa ansiedade também veio e te impulsionou nessa hora que você teve a sua tomada de decisão? Olha, Wagner, foi desafiador. É desafiador, né? Viver 100% para Jesus é o Uhum. melhor lugar e mais desafiador lugar que tem. Principalmente a questão de provisão, né? Porque eu sempre fui muito responsável, né? E desde que eu fui para São Paulo, eu me tornei independente. Então, eu entrei numa fase de negar muitos trabalhos, muitas propostas, né? E em nenhum momento o Senhor desamparou, mas eu tenho que, pela fé, crer que na hora certa Ele proverá. E pro ansioso isso é terrível, Então, né? é um desafio. Não É. ter É essa um certeza, desafio. né? É. É aquela coisa mesmo, né? De não andeis ansiosos por coisa alguma, mas dei graças por tudo que o Senhor já fez e peça Sim. o que você ainda quer. Então a minha vida é constantemente assim. Eu vejo que eu tô ficando ansiosa, eu tento me controlar, eu apresento ao Senhor, né? Pego, tiro ali meu tempo de oração, agradeço ao Senhor e peço, Jesus, me ajuda nisso aqui. Porque esse mês isso aqui tá complicado, tá delicado. Mas é engraçado que o Senhor foi muito doce comigo nesse período de transformação, sabe? Eu acho que foi um período muito mais de alegrias do que de dores. Eu me entreguei de cabeça mesmo e eu acho que a ansiedade foi boa no sentido da intensidade, entende? Sim, se entregou De pra essa nova intensidade. onda da sua Exato, vida. porque eu sou assim, tá, eu vou pregar hoje, então eu vou ficar o dia inteiro comendo a Bíblia até esgotar. Porque na hora eu não vou poder falar que foi falta de estudo, que foi falta de consagração, de preparação. Então a minha parte eu vou fazer, porque eu sei que a parte do Espírito ele não vai deixar de fazer, né? Então, mas é uma coisa que é um problema, né? Essa tal de ansiedade nos nossos dias de hoje, né? Com certeza. Esse excesso de futuro, né? De como vai ser, de como vai ser. E também a palavra fala, né? Que as preocupações do hoje no hoje, as do amanhã deixa para amanhã. Deixa pra Então Basta pra cada tenho... dia o seu mal, né? É isso, eu tenho tentado viver exatamente isso, até na questão de agenda, porque tem ficado tão corrido que se eu, por exemplo, ontem, que teve encontro com Jesus, estivesse com a cabeça aqui no podcast de hoje, eu ia ficar maluca. Então eu vivo lá, né? Aí depois eu vivo aqui, aí amanhã tem outra coisa pra viver, e mês que vem, né, estamos indo pra Europa, outra coisa pra viver, e por aí vai, sabe? Mas eu tenho conseguido lidar, assim, pela fé. Acho que você já de tá uma curada. forma- Pessoa que vai fazendo, já vai vivendo o momento que tá, já não tá mais ansiosa, né? Eu tô... Já controlou bem, né? Eu tenho conseguido, assim, eu já entreguei tudo nas mãos do Senhor mesmo. Amém. Isso é muito bom. Agora, Estela, você chegou a viver um momento difícil também, com o término de um namoro. Sim, Como é que foi essa fase? Porque relacionamentos nunca são fáceis, né? A gente sempre se entrega muito. Você, por ser uma pessoa intensa, imagino que também tenha se entregado bastante, mas era um namoro santo, como eu Sim. já ouvi você falar também. E como é que foi essa fase depois? Você se sentiu amparada por Deus? Ele continuou te sustentando? Como é que foi essa questão? ai de mim se não fosse Jesus, né, gente? Em todas as Ai situações, de nós né? Ai de todos. nós. Todos nós. Se não fosse o Senhor nos nossos tempos difíceis, né? Foi o tempo em que eu mais cresci em Deus. Foi um tempo onde o Senhor, eu percebi assim, claramente o Senhor derramando algo fresco, novo sobre mim. Porque nos tempos difíceis, onde nós continuamos glorificando ao Senhor, onde nós continuamos falando Ele é bom, Ele é misericordioso, a vontade dEle é perfeita, é boa, é agradável, a gente cresce muito. E parece que é aí que a gente, de fato, testifica mesmo, né? Que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, que a nossa vida está entregue nas mãos dEle mesmo, que a gente confia nele mesmo. Então, foi um tempo difícil, desafiador. Não pelo fato de terminar um namoro, mas pelo fato de pensar, poxa, não vou viver o casamento ainda. Que é o sonho da minha vida, né? Sempre foi casar e ser mãe. Então, foi desafiador por isso. Mas eu, em todo tempo, eu acreditei na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque eu faço uma retrospectiva da minha vida, não tem uma vez sequer que o Senhor
levou algo, ou tirou algo, ou permitiu que eu perdesse algo que não fosse pro meu bem. Uhum. Eu nunca saí perdendo Como quando o você mesmo Senhor falou, fez algo, Ele sabe? sabe o que é melhor pra nós, né? É Às isso. vezes aos nossos olhos pode não parecer. É. E eu me lembro de um episódio particular meu também, quando eu comecei a entrar pra igreja, foi uma pessoa da igreja que me trouxe pra igreja, só que como ele também tinha vivido fora, ele era assim, uma pessoa dentro e fora, mas ele tinha hábitos mundanos que ele não queria abandonar. Sim. E eu tava começando a vir pra igreja, não tava mais combinando comigo também. E eu falei, não dá certo isso, não sei, mas eu gosto dele. Aí um amigo meu, que era amigo dele, que também tinha vindo pra Jesus, falou pra mim, você já perguntou pra Deus se Deus quer que você fique com ele? Aí eu, não. Ele, então pergunta, porque Deus vai te responder. Eu falei, mas vou perguntar como? Ele pergunta em oração. Eu falei, como ele vai me responder? Ele vai te responder. E pelas próprias atitudes, né? A pessoa não queria abandonar o cigarro, não queria abandonar a bebida, não queria abandonar uma série de hábitos que pra mim já não estava mais combinando, que foi a resposta de Deus. Eu falei, então acho que não é a vontade de Deus. E eu terminei aquele namoro ainda gostando do rapaz, e eu fiquei 6 meses orando, Senhor, tira ele da minha cabeça, tira ele do meu coração, tipo, eu não quero viver com essa angústia. E foi assim, depois Deus tirou. E hoje eu consigo ver que foi melhor pra mim e pro rapaz também, eu acredito que tenha sido também, porque Deus nunca é incompleto, né? Ele sempre quando pede alguma coisa, como você falou, pra tirar, pra mudar, ele compensa de uma maneira muito maior, muito melhor. E eu acho que eu não estaria, talvez, em contato com Jesus se eu não tivesse abandonado aquele relacionamento. Os Então, planos de Deus, eles são sempre maiores. Essa frase diz muito porque a gente enxerga desse tamanho, né? Uhum. Mas o plano de Deus é uma coisa ampliada, que a gente não tem uma condição humana de visualizar. Sim. Sim. Mas no futuro, Eu- aquilo se comprova, né? Se concretiza. Eu, nessa época, eu ouvia muito aquela música do Robson Fonseca, Os Sonhos de Deus, né? Que ele fala, o sonho de Deus é maior, não importa o que você pede, o que ele quer dar é melhor. É. Então é Uhum. muito isso mesmo. E me veio aqui algo que eu tenho dito, né? Que vale a pena falar aqui para as mulheres que me acompanham, que nos acompanham aqui. Querida, a sua história com Deus é mais importante que a sua história de amor. Eu ouvi isso e eu peguei aquilo pra mim. É verdade. Que eu falei, ainda que a história de amor ainda não funcionou, ainda não deu certo, a minha história com Deus é mais importante, é melhor, né? Ela merece o meu tempo, ela merece o meu choro, a minha alegria. Então eu foquei muito em Jesus. Foi um tempo, eu acho que foi a fase mais difícil depois que eu despertei pra viver 100% pra Jesus, porque eu terminei o namoro e passou um mês, eu fui assaltada indo pregar no movimento. Tipo assim, eu tava a 5 minutos de chegar no local, eu fui assaltada, estouraram o vidro do carro, levaram meu iPhone, cortou meu rosto. Então foram 2 burdoadas que eu levei, que eu falei, Jesus, alguma coisa o Senhor quer tratar comigo, porque Ele sempre quer nos melhorar, gente, não é porque Ele é mau, não. Uhum. Não é porque Ele é mau, mas é porque são- Ele tem Precisamos lapidar, né? Exato, ele tem a estratégia de permitir certas coisas para nos melhorar, para nos atrair um pouco mais, para nos tornar um pouco mais dependentes. E nesse dia do assalto, eu tinha preparado a palavra das boas-aventuranças. Eu falei, então agora eu tô aqui sangrando porque eu fui intencional. O Uber perguntou pra mim, você quer ir pro hospital, você quer ir pra PM? Eu falei, não, eu vou pro encontro, eu vou pregar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Hoje é o único dia que eu posso glorificar racionalmente, intencionalmente o Senhor em meio ao sangue, em meio ao choro, em meio à dor. Depois eu resolvo o resto. Então eu fui muito assim, raçuda nesse dia, sabe? E eu cheguei lá, todo mundo me vendo sangrando, ninguém entendendo nada. E eu fui um super exemplo naquele dia. Porque as pessoas viram que eu não tava ali pra brincar. Que eu não tava ali pra... porque o povo brinca, né? A célula da famosa, não sei o quê. Tem gente que fala, a Estela não deu certo em nada na carreira profissional e resolveu falar de Jesus, o que é uma mentira, porque eu tava muito bem na carreira profissional. Eu Tava tive que largar crescendo, né? tudo, né? Você, Exato. inclusive, fez uma novela, né? Fiz uma novela bíblica. Eu já vou falar disso. E aí, preguei lá as boas-aventuranças. Então, foi o tempo onde eu fui colocada num lugar de... Deus ainda é seu Deus quando tá dando coisa errada? Uhum. Você ainda ama esse Deus? Você ainda crê que Ele é bom, que Ele é misericordioso? Quando você estava indo pregar e você foi assaltada? Mas por quê? Pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Indo Né? fazer o propósito de Deus. Indo fazer o propósito de Deus, né? Então, e é engraçado que eu só pude glorificar, gente.
Levaram o celular, eu falei, Deus abençoe esses meninos, que eles te encontrem, que eles leiam o salmo que tá ali na capa, que eles se arrependam, que eles, sabe? E ali eu me vi, cara, eu tô me tornando uma cristã madura. Eu tô sabendo reagir do jeito que o Senhor espera que reajamos a situações desafiadoras. Então, abençoei quem tinha me lesado, fui lá, ministrei o evangelho, foi uma noite maravilhosa. 15 dias depois, o Senhor restituiu tudo, eu ganhei um iPhone melhor do que o que eu tinha. Então, assim, Deus é fiel, Deus é bom, vale a pena caminhar com Ele. Então, foi um período desafiador, Gabi. Sim. Mas a minha esperança não morreu, sabe? Eu não estou fechada, eu não estou aquela pessoa, ai, porque não deu certo com um, não vai dar certo com o outro. Não foi um término de tipo briga, nada disso. Foi um término com respeito, né? Do jeito que tem que ser. Ele torcendo por mim, eu torcendo por ele, entendendo que os propósitos pararam de se encontrar, de fazer sentido, né? E entre um relacionamento e Deus, eu fico com Deus e é mais ou menos isso. Amém. E voltando para a sua questão da novela, eu gravei uma novela bíblica, vivi esse sonho. Gravei na Record a novela José do Egito, a última fase da novela Gênesis, e foi uma experiência, assim, incrível, maravilhosa. Foi uma realização de um sonho, né? E para mim foi um prazer viver uma história ali que eu ouço dos meus pais e dos meus pastores desde criança, né? Uma história que nos fala muito sobre processos doloridos, né? Mas que nos levam a lugares onde talvez nunca chegaríamos se não fossem esses processos de dores, né? Sim. Então foi assim maravilhoso, foi muito legal. Viveria amanhã se me chamassem, né, para outra produção. Foi muito legal, é um clima bem gostoso. Inclusive muitos atores têm convertido, né, têm conhecido Jesus através dessas novelas, né? Eles entram lá para atuar e aí como é que você não se apaixona por Jesus quando você lê a palavra, né? Quando a gente tem contato, né, com a palavra dele, realmente é poderosa o suficiente para isso. Ô, Estela, pra gente meio que ir dando um encerramento aqui na nossa conversa, porque senão a gente fica aqui até amanhã, Dá né? pra ficar Tá fácil. Dá pra bom, ficar né? fácil, mas parece que Gabriela Frontini tem uma gravação daqui a pouco. Você faz uma analogia de uma árvore, que a árvore faz sombra e tem alguém sentado ali aproveitando dessa sombra, né? É uma coisa que você fala bastante. Justamente dizendo que sempre tem alguém que pode colaborar com alguém. Isso. Né? A gente sempre tem o que colaborar na vida de alguém e alguém tem o que colaborar na nossa vida. Olhando para tudo isso que a gente falou, ainda estou muito encantado assim com essa história de atender a um chamado que você fez. Porque talvez o Espírito Santo falou com tantas pessoas que estão assistindo a gente agora, que estão ouvindo agora, mas esse chamado não foi atendido. E você atendeu. Então, assim, a Estela de hoje, diria o que para a Estela de 3 anos, onde esse chamado aconteceu? Mais ou menos por aí, 3 anos, né? Qual a sombra que você faz aí para essa Estela Nossa. de 3 anos? Eu diria, que bom que você teve coragem. Coragem. Que bom que você não foi egoísta. Eu diria isso, sabe? Porque é o que eu falei, eu vou falar pela 3ª vez a mesma frase e vou pegar o raciocínio. O propósito de Deus é sempre maior que a nossa individualidade. Não era sobre a Estela ser famosa, ser próspera, ser vista, ser aplaudida, ser admirada. Era sobre uma Estela que viveria tudo isso na carreira artística para hoje glorificar o nome do Senhor. Para hoje falar, não me glorifiquem, glorifiquem a Ele, porque Ele é o merecedor. Então, eu lembro muito e falo muito da história de Esther, porque bate muito com a minha história. Ela precisou ter coragem e entender que era o tempo, era a hora dela lutar não só por ela, mas por um povo. Então hoje eu entendo que Deus transformou a minha história para que muitas histórias fossem transformadas através do meu sim. Assim como Esther. Esther não foi feita rainha para viver um felizes para sempre, para ser cuidada e mimada pelo rei, para usar as melhores vestes e coroa. Não. Ela foi feita rainha para se levantar para salvar um povo. Então eu vejo isso na minha vida. Eu fui feita atriz, influenciadora, habilidosa para comunicar e com a aparência que eu tenho. Não é sobre mim. É sobre um povo que precisa da Estela falando, e que precisa do Wagner falando, e que precisa da Gabi, que precisa das meninas também. Porque o evangelho só chegará até os confins da terra se todos abrirem a boca, se todos se tornarem sensíveis. Então é entender que tudo
do Senhor é muito maior do que nós mesmos. Só que a gente precisa ter coragem e a gente precisa abandonar o egoísmo. Né? Porque se eu tivesse pensado na Estela que queria fazer várias novelas, que queria, né, viver outras coisas, talvez eu tivesse dito não naquele tempo. Mas eu não pensei no que eu queria. Na verdade, no tempo eu só disse sim. Depois eu fui criando discernimento. Entender as consequências, né? Exato. Depois eu fui entender o que é o ministério evangelístico. Né? Engraçado que hoje eu tava dando café da manhã pra minha filha antes de ir pra escola. Tem uma filhinha de 7 anos, Wagner conhece. Conheço. Linda. E ela me perguntou assim, mãe, mas por que Jesus ainda não voltou? Ela vem às vezes com umas perguntas assim, né? Aí eu... Profunda, né? 7 anos. Aí eu... Porque nem todo mundo ainda conhece Jesus. E ele só vai voltar quando todo mundo tiver a oportunidade de escolhê-lo como Senhor e Salvador. Então a gente tem que falar mais. Aí ela aprendeu a mexer no Canva esses dias. Eu quero fazer uns folhetos para poder entregar. Eu falei, isso aí, Que filha. linda, Porque gente. é isso que você falou. Deus te usou para ser um instrumento para falar, para mudar não só a sua vida, mas tantas outras que você tem influenciado. E como você mesmo já desafiou aqui, Wagner, eu e as meninas da produção, a gente tem que falar mais. A gente tem o privilégio de trabalhar aqui, né, Wagner, numa rede de comunicação que é voltada para isso, que é voltada para pregar o evangelho. Mas será que na nossa vida pessoal, particular, a gente tem feito isso? Então Não fica é aqui também... com o microfone aberto só, né? Sim. Não, exatamente. Lá sem ninguém ver, né? E Gabi, o Senhor tem falado muito isso ao meu coração. Porque eu antes era dos bastidores. Que falava com um, que orava com outro, que orava com 5. Hoje o Senhor ampliou minha voz. Hoje eu falo na rede social, hoje eu falo em podcast, né, em programa que nós vamos combinar. E eu falo lá no Encontro com Jesus toda quarta. E 2022 eu rodei o Brasil. Pisei em 24 estados para falar do Evangelho de Jesus. Daqui a poucos dias, né? Reino Unido, Europa, 15 nações. Só que o Senhor tem falado, Estela, eu ainda te escolhi para falar para manicure. Eu ainda te escolhi para falar pro Uber. Eu ainda te escolhi para falar, sei lá, para quem vai limpar a sua casa. Sabe? Eu acredito nisso. O evangelho não é só para multidões. O evangelho é para de um em um, indivíduos. E nós precisamos estar sensíveis. E aí a gente volta pro ser árvore. É esse que vai entender que eu fui agraciado. Eu fui conhecedor da palavra, eu conheci Jesus desde novo, eu preciso levar outros a conhecer, eu não posso reter, eu preciso transbordar, né? Eu creio que é ser fonte, não ser cisterna. Tudo que temos recebido não é para ficar na cisterna ali com água paralisada, mas é uma fonte que nós recebemos da fonte de água viva a jorrar até a eternidade, que é o nosso Senhor, E nós estamos jorrando, fluindo, transbordando, né? Então é mais ou menos isso, eu diria isso. Estela, que bom que você teve coragem, que bom que você não foi egoísta, que bom que você foi com medo mesmo, que bom que você foi uma inconsequente, nem pensou no depois, só foi, só se jogou. É a única inconsequência saudável essa, né? Aceitar o evangelho, com certeza. Deus que tá pedindo, vai. Depois você vê o que faz. É isso. Até porque ele capacita, né? Se ele chama, ele capacita. Gente, é isso, é a história de queimar as carroças, abandonar os barcos nos cais e ir, só vai. Esse é o só vai que é bem-vindo. Porque tem muito só vai aí do mundo que a galera tá topando que não tem que topar, né? Que é não vai e a galera tá indo. Mas o só vai, que é um chamado do Senhor, a gente tem que ir. Seja o chamado para se arrepender, né? E ser perdoado dos pecados. Seja o chamado do ide, né? Pregar o evangelho. Seja o chamado do vinde, que muitas vezes tem sido pouco falado. Querido, entenda, você só vai ir quando você ir até Jesus primeiro, né? Então eu tenho falado muito sobre isso, né? Vinde, então o Senhor chama, vinde, venha até mim, receba de mim, seja curado, seja restaurado, né? E depois você vai, Então, querido, aceite o chamado, seja pro vinde, seja pro ide, né? Seja pro arrepender-se, vale a pena ir até o Senhor Jesus. Amém. Olha, que privilégio ter você aqui, Estela. Amém, eu amei. Muito bom mesmo. Que Deus continue abençoando a sua caminhada cristã, porque é uma caminhada, né? Amém. Hoje estamos nesse estágio da nossa vida cristã, mas Deus ainda nos dá oportunidades, né? Jesus não voltou, como a Rebequinha
né, bem já Mencionou. percebeu e mencionou. Então, eu tenho certeza que tem muitas coisas que você ainda vai aprender sobre a palavra de Deus, que é infinita, né? E Deus vai conversar muito com você ainda, Amém. te levando para outros lugares, se seu coração estiver aberto, assim como a gente também, que esse evangelho possa sempre expandir no nosso coração, a gente possa aprender novas coisas que estão na palavra de Deus e deixadas por ele para que a gente siga e para que a gente seja mais feliz, como você já é mais feliz do que há 3 anos, quando esse despertar ainda não tinha acontecido. Então, Amém. que Deus abençoe a sua caminhada. Amém, querido, amém. Obrigada por me receber aqui, obrigada por me receber aqui. Pra mim foi um prazer e já tô ansiosa pra voltar. No dia que vocês quiserem uma parte 2, Vai ter. tá? Eis-me aqui. Já vamos aproveitar o dia que você Faltou vier aí, muita ó, uma coisa pra identidade. falar, pra Faltou, né? contar. Então, Verdade, verdade. Foi um prazer receber você. Eu estou muito contente essa semana que eu tenho tido contato com algumas pessoas bem por esse lado espiritual lá no Identidade também. E quando o Fabrício, que é o diretor aqui do Happy Hour, me chamou, hoje é um dia meio complicado. Estou gravando Anjos essa semana, então é uma gravação intensa. Não vou nem ter tempo de almoçar hoje, mas eu falei, não, eu vou. Depois que eu li a história, eu falei, não, claro que eu vou. Tipo, vai ser mais uma bênção para minha vida. Então, Amém. obrigada por Foi. ter aceitado o Imagina. convite, por me convidarem também para estar aqui. E que Deus continue te usando para você ser bênção para onde você passar. Amém, assim seja, que o Senhor amplie a voz de vocês, Amém. dentro e fora da TV, dentro e fora do podcast, em nome Amém. de Jesus, e contem comigo sempre. Amém. Muito obrigado. Obrigado, então, a você também que ficou com a gente aqui até agora. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Fique com Deus, receba as bênçãos de Deus na sua vida e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.